Fala pessoal, fala Vascaíno, fala Vascaína, fala anti-secando o Vasco também desde já. Sai pra lá, Zica. Sejam todos bem-vindos ao Na Barreira, começando mais um vídeo pra gente falar da final da Copa do Brasil. Vamos falar do primeiro jogo, vamos especular aí e trocar uma ideia sobre o segundo jogo, sempre com muita resenha aqui, com muita leveza, com meu parceiro Juliano. Fala, Juliano, beleza, meu cara? Fala, Indo, beleza? Pessoal, vai deixando o like aí, se inscreva no canal e coloca nos grupos de WhatsApp. Se você gosta do Vasco, gosta do nosso papo, de grão em grão a galinha vai enchendo o papo. Então, se vocês fizerem isso, vocês vão ajudar bastante a gente aí nesse projeto cujo objetivo é falar do que a gente mais gosta de falar, que é do Vasco da Gama, que a gente espera sempre muito, né, André? Sem dúvida, sem dúvida. Você que escuta no Spotify também, todos Pô, os vídeos estão muito no bom. Spotify aqui sempre, tá? Então você que tá no metrô, tá no ônibus aí, quer escutar. Eu particularmente prefiro consumir os conteúdos assim. Acho que é mais proveitoso para mim, então nos siga no Spotify. Bom, primeiro jogo passou da Copa do Brasil, passou essa tensão inicial na final, 0-0 na casa do Corinthians. Vamos falar sobre essa partida. De início, eu acho que foi um baque, né? Se você pega uma parte considerável aí da imprensa, alguns jornalistas agindo até de forma desrespeitosa com o Vasco, dando um certo favoritismo exacerbado assim pro Corinthians. Se você acompanhou na barreira aqui, nossa live, nosso vídeo, o que não pensávamos assim. Eu dei até um certo favoritismo bem pequeno pro Corinthians por conta das opções do banco, das variações que eles podem fazer, mas assim, nada demais. E o Vasco provou em campo que não era tão assim. Vários jornalistas pensaram diferente. Antes de eu falar a minha opinião sobre o jogo, se eu fiquei surpreso ou não, que eu acho que é uma ótima pergunta, eu confesso para você que eu não tenho acompanhado mais os programas de futebol nacional em nenhum canal, de streaming ou na televisão, não acompanho. Porque eu acho que eles estão focando muito em falar de. Falavam muito mais, né? Mas agora focam em falar apenas de um time. E eu acho que falar de todo mundo. Então, assim, confesso para você que eu não sei, eu não acompanhei. Quais jornalistas, cara? Onde foi? Que canal? Quem que você viu falando isso? Porque, assim, eu confesso a minha total ignorância nesse sentido. Bom, se você pega principalmente a imprensa paulista, né? Os donos da bola, por exemplo. É, o, Então, é para se o, desconsiderar isso. o jogo aberto, por exemplo, também. E- Os quatro jornalistas que tem lá, né? O Não, Capela é outro, um cara completamente ridículo nesse sentido. E aí depois do jogo você vê o contraste de opinião, né? Depois do jogo, não, porque não é bem assim. O time do Vasco é qualificado e tal. Mas você faz bem. é um alívio, cara. Eu não estou falando que as pessoas têm que fazer isso, não. Eu mesmo acompanhava tudo, gostava muito de ouvir, né, o rádio. Tinha os programas na Rádio Globo que eram muito legais e eles falavam dos, no caso da Rádio Globo Carioca, né, falavam dos quatro times do Rio. E assim, quando lá nos primórdios falava até dos outros times também, o tempo era bem dividido, tinha um respeito mesmo times como o Flamengo e Vasco dando mais audiências, não falava só dos dois, falava de todo mundo e era basicamente ao mesmo tempo a todo mundo. Essa época acabou, né? Hoje em dia vai se falar muito mais, fala do Flamengo, fala do Corinthians, fala do Palmeiras porque está ganhando, porque daqui a pouco vai parar de falar também. Quando começou a entrar muitos, eu acho que é até um tema para um outro vídeo, né? Então eu vou falar rapidinho aqui isso, depois eu vou responder o que você não tinha me falado. Começaram os programas ditos de futebol a ficarem engraçadinhos,
eu parei de ver, porque começou a me irritar e eu parei, porque se eu quiser rir, eu vou ver o falha de cobertura, que inclusive acerta mais do que os caras, né? Quando eles falaram que o Inter contratou o Ramon Dias, que a especialidade dele era tirar o time do rebaixamento, que ele ia ter trabalho, ia colocar o Inter na zona de rebaixamento para depois tirar. Cara, aconteceu exatamente o que eles falaram. E eles estavam brincando, mas aconteceu. Então vamos lá. Voltando que você me perguntou se eu me surpreendi. Cara, algumas coisas aconteceram e que eu gostei muito. E foi na live que nós fizemos com o Álvaro, né? E eu falei assim: não, Álvaro, pode ter certeza, eles vão sair jogando lá de trás, dentro da área. Não saiu, o Vasco não saiu nenhuma vez assim. O Vasco saiu com toque de bola mais à frente. E a maioria das bolas foram, o tiro de meta e tudo foram bolas longas. E isso eu gostei muito. O Vasco conseguiu restringir o erro ao mínimo possível para ser uma final. Ele não deu sopa para o azar. Então era exatamente o que eu queria, mas eu tinha convicção que isso não ia acontecer e aconteceu. Ainda bem, espero que aconteça de novo. E o Vasco não tomou gol. E isso também é muito bom. Agora, não tomou gol, será que consegue o segundo jogo sem tomar gol? Que precisamos passar por mais um jogo sem tomar gol. Se a gente não toma gol, basicamente vai para os pênaltis. É o mínimo que vai acontecer. Hum. Espero que o Vasco consiga vencer e ganhar esse segundo jogo, mas por enquanto não é isso. Então, assim, essas duas coisas me agradaram muito mesmo no Vasco. Falando um pouco mais do jogo, eu vi gente falando, vascaínos, né? Aí você vai malhar e tem outro personal lá que vem, pô, a gente tinha que ter matado esse jogo. Cara, não era o Vasco, não teve também condições de matar o jogo. Parece que o Vasco também dominou amplamente, criou inúmeras possibilidades de gol. Isso também não aconteceu. O Vasco jogou melhor, dominou o Corinthians boa parte, o Corinthians teve muita dificuldade para sair jogando, o Vasco marcava em cima e conseguia roubar essa bola, mas o último passe, o capricho no toque, o Diniz até falou que acha que não foi isso. Eu acho que ele falou isso da boca para fora. Na hora eu ainda falei, faltou capricho. E do Pulmita teve capricho demais. Para mim foi o melhor lance do Vasco. Que ele entrou, cortou, e assim, do meu sofá vendo televisão é muito fácil, né? Chuta e faz o gol, né? E agora lá, talvez alguém fez um pouco mais. E aí cai Andrew. Voltou agora. É, eu falei, eu tava falando do Pumita. O que chegou para você? Você falou do sofá da sua casa é mais fácil, e aí na hora do chute alguém viu alguma coisa. Então, talvez ele tenha visto alguém fechando mais, ele tentou dar mais um toque para tirar e tal. Mas assim, eu acho que ele deveria ter chutado, mas eu acho que ele tem que tomar a decisão dele lá dentro. Sim, foi um amigo meu que me ligou, com certeza me ligou sem querer. Depois eu vejo lá no WhatsApp. Então, assim, gostei do Vasco. Os primeiros minutos, confesso que eu estava tenso, porque o Vasco tem tido resultados péssimos contra o Corinthians, 15 anos contra o Corinthians, os últimos 15 anos, uma vitória. Nenhuma vitória lá. Mas o João Mirante falou um negócio bem interessante, cara. Pela primeira vez o Vasco foi para lá com um time organizado. Todas as vezes a gente chega lá com um time quebrado. Esse ano mesmo, com o Carille, o Vasco tinha poupado, né? Tinha poupado uns 5 ou 6 jogadores. E o Vasco, 15 minutos de jogo, o jogo já tinha acabado ali. Então, eu confesso para você que eu estava com medo disso. Mas ao mesmo tempo sabendo que o time do Vasco agora é um outro time, né? E inclusive melhor do que o do Corinthians, o time titular. Como elenco, eu acho que o do Corinthians é um pouco melhor. Tanto é que o Dorival fez substituições, começou o jogo com jogadores diferentes, até do quem é quem que a gente fez, e alguns até em posições diferentes, e depois ele foi colocando esses caras. Ele foi voltando com esses caras que tinham saído, muitos deles. Então, assim, e no Vasco a gente tem um reserva, tem dois reservas excelentes, que é o Pumita, que para mim poderia ser até titular, e o Vegete, que é o artilheiro do Brasil no ano.
Então, por aí, ele é o único cara que pode fazer gols aí, mas ninguém pode passá-lo. E você, cara, como é que foi o jogo pra você? Cara, quando a gente fala de surpresa, eu diria que essa palavra, assim, o Diniz ele tem um estilo de jogo ali meio, né, que ele se sente confortável, mas foi um jogo mais seguro. Eu concordo contigo, né? A gente ainda assim viu um Nuno vindo buscar, que ele faz muito esse papel, mas de uma forma bem organizada, né, bem determinada. Se eu não me engano, nessas leituras labiais que tem ao longo no Instagram, o Diniz fala em um momento de bola longa, de buscar o Ryan e tudo mais. Eu não me lembro de quem. Várias pessoas estão fazendo isso, mas tem um momento que há uma fala sobre bola longa. Então, assim, surpresa não foi a palavra. Eu não esperava que o Vasco viria com um caminhão na frente do gol, só se defendendo e bola pro Corinthians e sai pro contra-ataque. Não foi isso. Eu acho que o Vasco fez um jogo mais seguro, um jogo mais tranquilo. Eu tinha muito medo dos 15 minutos iniciais, né, Uhum. aquela pressão, o abafa do Corinthians. Nem isso o Corinthians conseguiu fazer. O Corinthians, quando conseguiu, foi por bola aérea. Talvez a jogada mais perigosa do Vasco também tenha sido, né, a do Cauã Barros na trave. Mas a melhor jogada do Vasco construída foi com o Pumita, né, que ele acabou não chutando. Teve o gol do Ryan também, que foi uma jogada muito bem construída de trás. Assim, o Vasco foi muito bem. Até quando sofreu mais na partida, eu acho que o Vasco estava com o jogo ali, entre aspas, controlado, assim, né? Era um momento que o Vasco abaixou um pouco sua forma física, não que tenha pressionado o tempo todo. E em alguns jogos a gente vê acontecer, né? O máximo de pressão possível. O Diniz lá na beirada do campo mandando os jogadores irem para cima, só que é impossível. E aí, nesse momento que o Vasco abaixou um pouquinho as linhas, ainda assim, o Thiago Mendes e o Cauã controlando muito bem o meio de campo. Mais uma grande partida dos dois, na minha visão. Eu diria assim, o meu destaque negativo para essa partida, mais uma vez, é pro PH. Eu acho que o PH fez o jogo abaixo novamente, nervoso, tenso. Mas não comprometeu. Não Eu comprometeu. concordo com você. Então, isso foi o que foi mais abaixo, mas ele também não chegou aí mal. Ele foi mal se a gente comparar com ele, na minha visão, se a gente compara o que ele pode entregar pra gente. Aí você fala assim, pô, ele foi abaixo, mas assim, ele foi seguro. O forte dele é defensivamente. E você falou aí, mas assim, em momento nenhum, cara, o Corinthians dominou o Vasco. Em momento nenhum eles tiveram. Ah, nossa, eu tô com medo. No começo, sim, pô, será? E o próprio time do Vasco aí falou: opa, pera lá. Não. E tanto é que assim, a torcida do Corinthians, que é uma torcida fantástica, cara, eles ficaram em silêncio a maior parte do jogo. Até eu vi pelo Sport TV, a gente, quem foi o Ricardinho? Ele falou: olha, a torcida está esperando que algo aconteça para que eles possam apoiar. E é estranho isso. Sim, você tem que apoiar, independente de qualquer coisa. Ainda mais a torcida do Corinthians. Mas eu acho que isso é um fenômeno, que aí é um papo para um outro vídeo também, da elitização nos estádios. Então, assim, a torcida que vai, ela não é exatamente a torcida, sabe, aquela que vai mais apoiar. O Vasco, eu não acredito. Eu acho que a torcida do Vasco vai apoiar, vai tentar apoiar, gritar, empurrar o Vasco o máximo possível no jogo de volta. Eu acredito nisso. Eu concordo, eu acho que se torna um evento quase artístico. Assim. É um entretenimento que você recebe estímulos daquilo que você está assistindo. Se você não tem esses estímulos, você não reage a isso. Né? Alguns torcedores que têm uma relação diferente com o clube, muitas vezes até o cara nem liga pro jogo. Assim, tem vários vídeos de torcidas icônicas, de pessoas de costa pro campo, assim, puxando, né, cantando, vendo o jogo. O Vasco mesmo, no segundo jogo, quando tava perdendo contra o Fluminense, o Vasco tomou o gol, a torcida tava gritando que o Vasco era o time da virada, o time do amor. Então, assim, um grande exemplo. Vindo nessa de destaque, o Nuno, que pra mim vinha fazendo jogos abaixo em relação à temporada dele, fez um grande jogo contra o Corinthians. Enquanto a partida, eu acho que o Coutinho foi um pouco abaixo, na minha visão. Acho que ele
fez um jogo um pouquinho abaixo em relação aos outros. Mas é um jogo diferente também, não? Ele não teve tanta bola, tantas oportunidades assim, o próprio Ryan. Teve um momento que o Ryan tava com a bola no ataque, e aí você. Eu acho que eu tava trocando ideia com o Juliano, me falou isso. E eu revi o jogo ontem. E o Ryan volta a bola assim. Você espera que o Ryan vai tentar arrancar, né? E o Ryan volta a bola e começa a trabalhar de novo. O Vasco também tinha ali um. Não acho que tem que estar frustrado, que tem que não matou o jogo. Eu acho que o sentimento não é esse em relação aos jogadores, né? Foi um Não. bom resultado. O Vasco não teve, sim, também condições já. O Vasco deixou escapar a oportunidade de matar o jogo. Não foi um domínio para isso. O Vasco jogou melhor, dominou as ações, mas assim, o Vasco não criou para. Ai, o Vasco ia ter feito 1, 2, 3-0. De jeito nenhum. E assim, vai, continua. Só esse adendo, depois eu completo. Então é isso. Então eu acho que o Vasco, dentro daquilo que foi proposto, dentro daquilo que todo o contexto abarcava, foi um resultado interessante para o Vasco, mas assim, não tem nada ganho. O Corinthians vai ter uma nova chance. O melhor jogo da semifinal do Corinthians foi no Mineirão, né? Que é uma equipe muito forte. O Corinthians foi muito bem. O Memphis jogou mal, né? O Yuri Alberto jogou mal também, mas são dois jogadores que em dias positivos podem agregar muito para a equipe corintiana. Eles têm variações interessantes ali na equipe deles. O próprio Garro é um jogador. A bola parada do Corinthians é muito perigosa e a do Vasco também. Então É. são pontos que tem que São times tomar cuidado. parecidos, cara. Sim, sim. São muito parecidos. É engraçado, assim, você não é a primeira pessoa, vi outras pessoas falarem. Pô, não achei o Coutinho mal no jogo, cara. Achei o Coutinho estava muito encaixotado e o Coutinho, ele tentou jogar, cara. Tem até uma jogada que ele passa no meio de dois, assim, mas ele chuta mal, ele tem batido mal na bola. Quem sabe, na final, aquela batida de curva de fora da área dele encaixa. O destaque maior do jogo, para mim, não tem para ninguém. Dois jogaram, um é o Cauã, gostei do Thiago, o Cauã é um monstro, mas o Andréas Gomes, ele estava em todos os lugares do campo e ele prendia a bola e ele não perdia a bola, cara. Ele prendia, os caras vinham, sei lá, ele balançava, ele dava um jeito, ele dividia, ele ganhava a dividida, ele armava. O passe pro Ryan foi o passe dele. Tipo, se fosse um pouquinho antes ou se o Ryan tivesse um pouquinho atrás. E outra, não valeu. Mas o Ryan saiu na cara do gol e fez o gol. Ele bateu consciente, tirando ali embaixo do Neneca. Então, assim, 10 gols para mim foi o destaque. E eu tô sentindo falta, senti falta no segundo jogo contra o Fluminense. Ontem também. O Ryan, alguém tem que chegar nele. Pelo amor de Deus, seja um pouco mais fominha, perto da área, tipo o que o Andrés Gomes tá fazendo, cara. Mas perto da área, Rayan, vai para cima, tenta driblar, corta, chuta no gol. Eu acho que ele, sabe, tá aqui raciocinando muito no jogo. Eu não sei, você falou aí, eu não lembro de ter mandado essa mensagem, mas na hora eu devo ter mandado, porque eu fiquei muito puto. Ele cortou, tinha espaço e ele tocou essa bola de lá, tocou para quê? Os caras têm medo dele. E ele tá perto, ele é forte, ele é rápido, ele chuta bem, ele tem tudo. Pô, ele tem que ser um pouco mais fominha, cara. Sabe? Eu acho que tem hora que o jogo fica muito certinho hoje em dia. Você vê grandes lances de jogadores aí. Assim, não tô comparando ele com esses caras, o Ronaldo, o Romário, os caras que pegavam a bola ali, o Edmundo, você me mandou aquele vídeo de cortes lá de 97, basicamente só tinha coisa do Vasco e do Edmundo, né, que jogou pra cacete. Você vê o Edmundo pegava a bola, tinha hora que ele baixava assim, parecia que não tinha mais ninguém com ele, né? Ele ia, tentava passar no meio, dois, três, quatro, ele ia, o Ryan precisa fazer isso, ele tem condição de fazer isso. Assim, comparando o Ryan, eu comparo, falei isso, eu acho que o Ryan lembra muito o Adriano. Só que eu acho que o Ryan superior o Adriano na mesma idade. Na mesma idade dos dois, o Ryan tá acima do que o Adriano era, cara.
Depois o Adriano estourou, mas também teve uma fase menor ali. E um cara, inclusive, que eu gosto, tá? O Adriano. Acho que foi um excelente jogador, um craque de bola. E acho que o Ryan pode atingir esse nível até maior. Tomara que. Então, estou sentindo falta disso nele. Então, tem hora que o meio do nosso ataque ele fica muito vazio. E é porque abre o Ryan, abre o Nuno vem puxar, também de repente o Vasco não tem ninguém ali. E às vezes, quando tem, o Ryan toca a bola de lado. Tem hora que ele tem que tentar entrar com bola e tudo, cara. Corta, entra, tenta, perde a bola, beleza. Outra coisa que você falou, e é uma coisa que eu tenho falado também, o Vasco chega e o Vasco, eu toco para você, você toca para mim, eu toco na lateral, eu toco aqui, volta na lateral, volta lá, para não perder a bola, cara. Porra, não, cara, tenta enfiar uma bola, sabe? Tenta dar um passe em progressão ali naquela região. Você pode até pegar o rebote. Ah, mas os jogadores não têm qualidade para isso. Ah, tem sim, cara. O Felipe Coutinho tem qualidade para isso daí. O Ryan tem, sabe? Só que o Vegete, foi o Vegete com a bola no pé, ficou quieto. Ele não tem. Mas ele tenta, cara. Ele tenta esse tipo de passe quando ele tá jogando. Ele erra todos, mas ele tenta. Porque, assim, esse tipo de passe é um passe de erro alto. Eu me lembro muito bem, era garoto, mas isso não sai da cabeça na época, ali, na Copa de 90, o jogador que mais errava passe era o Maradona. Por quê? Porque o Maradona driblava muito e o Maradona tentava um passe. Eu vou tentar enfiar a bola ali. Quem errou mais passe na Copa do Mundo? O Maradona. Mas é o cara que cria, que tenta. Não estou comparando ninguém. Estou falando que devemos fazer mais jogadas de profundidade, de quebrar a linha. Às vezes o Vasco faz isso saindo com o goleiro, né? Solta a bola no cabeça de área, que às vezes está meio de lado. O coração vai lá na boca e volta, pelo amor de Deus. E por que que não tenta lá perto do gol? Eu ia falar isso. O Vasco faz muito isso na saída de bola para quebrar essa primeira linha, não faz no segundo. A gente tem bons elementos, né? Além do passe, tem jogador, o Andrés e o Coutinho tem um jogo curto ali, né? O Andrés nem tanto, mas o Coutinho pô, vem no futsal, tem um jogo curto para acertar um drible, ter a intermediária defensiva da equipe adversária toda escancarada. Uma coisa que eu vi um pessoal dizer, assim, que o Vasco errou muito no último toque. Se você ver a quantidade de chances, nem teve tanto último toque assim, né? Para o Vasco fazer o gol a Eu acho última. que o Vasco errou muito no penúltimo toque. Sim. Porque E aí era o talvez. passe para criar o passe. Sim, e aí talvez seja a minha falta com o Coutinho, entendeu? Sem contar a finalização, que eu realmente acho. Teve uma que ele tentou no contrapé do Hugo Souza, mas foi fraca. Assim. Contra o Fluminense também ele tentou alguns chutes, bateu mal, em falta, em bola parada ele bateu mal. O Ryan ele tem muito esse chute fora da área. Né? Teve uma jogada de escanteio que não sei se foi ensaiada, o Vasco estava jogando curto e aí tocou lá quase na bola na meia lua do meio campo. Né? E o Ryan chutou a bola dali. Cara. Ele tava como se fosse na sobra do escanteio e ele chutou a bola de longe. Foi uma jogada que eu não sei se foi ensaiada. O Ryan tem muito disso, dessa finalização que ninguém espera. Porque ele tem muitas armas, ele bate bem com a direita. Uma defesa que o Fábio fez na semifinal, defesaça aqui no ângulo do Fábio, foi com o Ryan batendo de direita. Ele tem. A cabeçada, a defesa absurda do Fábio, Sim, que ele sim. cabeceia pro chão. Então, assim, ele Para tem mim, ó, a muitas melhor armas. chance que o Vasco teve naquele jogo. Sim, sim. Muitas armas. Ele tem a velocidade que o Andrés tem, não igual, acho que o Andrés é mais rápido ainda, mas é veloz. Ele tem a finalização que o Verratti tem, ele finaliza melhor até que o Verratti, na minha visão. E ele também tem a qualidade, é muita versatilidade e às vezes, né, falta um pouco dele ali como essa referência. Você vê que as bolas que a gente buscava quando tentava uma bola longa era sempre no Ryan, essa briga pelo alto. Tinha que ser, né? Tinha que Eu ser acho que nele, né? o domínio do Vasco se passou muito pelo meio campo, assim. O Sim, Corinthians ele não conseguiu progredir as jogadas ali, a não ser pelo lado esquerdo e criou muito pouco, né? Com muito o pouco. Bidu, que talvez tenha sido o melhor nome do Corinthians. O domínio não foi de finalização exacerbada e defesas absurdas do Hugo ou bolas na trave. Foi no meio campo. O Cauã foi um absurdo, assim. O Cauã, o Andrés também ajudou.
É todo mundo, né? Ali no meio campo. Então, isso aí é bom, cara, porque assim, a gente sim, vinha sendo um problema do Vasco, a cabeça de área do Vasco era muito desguarnecida, a gente falava muito disso, né? E aí o meio-campo ficava assim um vazio. Hoje não, cara, o Nuno tem voltado, igual assim, o Álvaro fala que o Vasco joga, né, com dois abertos, mas isso não tem acontecido, cara. Eu falei com ele, eu não acho isso. O Nuno vem preencher. As melhores jogadas foi o Andrés Gomes, cara, voltando. Ele marca, ele arma do jeito dele. Ele tenta, ele joga, cara, corre o campo inteiro. É porque assim, como ele é um jogo, o jogo dele não é vistoso. Ele é um cara voluntarioso. E toda vez que tem um jogador jogando assim, as pessoas, isso não é bonito. Entendeu? O cara tá lá dividindo, correndo, dando carrinho. Cara, ainda bem, cara. E eu gostei disso no Vasco. Eu falei que o Vasco tinha que morder todo o espaço do jogo. Então tem hora que o Vasco tem o Pumita preenche o meio, o Nuno, o Andrés, o Cauã, o Thiago e o Felipe Coutinho. Você tem uma porrada de jogador no meio campo. Isso é ótimo, cara. Já você corta a linha de passe, você tira a linha de passe do outro time trabalhar. Na hora que você tá com a bola, você consegue toque curto. Só que eu acho que quando eu toque curto, sem objetividade, é ruim. Me irrita. Mas quando eu toco, passa, o outro passa sem bola e a gente vai em progressão com essa bola, é o jogo que o Vasco deve fazer. O Vasco, ele tem que virar essa chave e jogar desse jeito. E já entrando no jogo no Maracanã, é, o Vasco saiu atrás nos dois jogos da semifinal contra o Fluminense. E assim, o Vasco foi bem, o Vasco não se desesperou. O segundo jogo, o Vasco poderia ter virado, foi um gol assim, idiota que o Vasco tomou, apesar de o Fluminense ter criado oportunidade, só não concluiu bem. Então, é um espaço que, se for dado ao Corinthians, eu acho que o Corinthians tem mais chances, porque tem atacantes melhores. Mas também, aí eu também, é uma observação interessante que eu também vou citar o João Mirante aqui, que eu achei legal o que ele falou, concordo com ele. O Corinthians não tem jogadores para pressionar o Vasco na saída de bola. Memphis é mais lento, o Yuri Alberto, ele não consegue fazer isso. E o Corinthians não consegue subir as linhas e pressionar lá em cima. O Fluminense, apesar de ter atacantes bem mais assim limitados que os do Corinthians, o Fluminense consegue fazer isso. Então o Fluminense atrapalhava muito mais o Vasco. Outros times também, o Corinthians não. E quando o Vasco não é pressionado mais lá em cima, e o Vasco quebra essa primeira linha, ou nem precisa quebrar porque não tem ninguém ali, o Vasco fica muito perigoso. Só que a gente precisa acertar o último passe, precisa que o Ryan conclua pro gol. O Vasco precisa criar essas chances de gol, cara. E confiante, cara, confiante pro segundo jogo, acho que não tem favorito. A gente chegou bem longe nessa Copa, a gente está aí um passo decidindo em casa, então é uma grande oportunidade. Eu sei que todo mundo fala que tem que ser campeão, também quero que seja. É, mas o Vasco honrando a camisa, eu vou ficar triste se não acontecer, se não vier o título, vou ficar chateado. Dependendo da atuação do Vasco, que o Vasco fizer, eu acho que é para a torcida falar: opa, a gente tem um time titular muito bom, então para montar o elenco para o ano que vem, a gente já parte de um degrau bem acima. Se preencher com o Vasco precisa preencher com goleiro reserva, o Vasco precisa de dois zagueiros, o Vasco precisa de mais um cabeça de área, o Vasco precisa de mais um atacante ou dois e um cara para armar. Pô, precisa do time? Precisa. Alguns vão ser titulares, outros vão preencher. Ah, minha cachorrinha abriu a porta. Então, assim, precisa. Aqui é a roupa. O Chico não tá aqui hoje. Minha menina, deixa eu aparecer aqui também. Vascaína, claro. Ah, vascaína, pata quente. Ó, se eu fechar a porta, ela vai querer sair. O que que você vai arrumar? Você vai ficar aqui? Eu acho que Pode falar ainda. o Corinthians, não só os atacantes, o Corinthians, ainda mais com garra em campo, de forma geral, assim, é um time mais lento, né?
mais paradão, mais pesado, eu diria. Então tem essa dificuldade de pressionar. Se não pressionou na arena, no Maracanã, apesar que eu não sei o que o Dorival está preparando para o segundo jogo, né? Não sei se eu vi, né, uma pressão pro Yuri não começar jogando. Aí ele vai jogar, né? Vai. Uma mensagem muito ruim. O time do Corinthians discutindo entre si de uma forma a mais, né? Assim, é normal essas discussões, assim, mas Dorival saiu xingando o torcedor, o Yuri Alberto brigou com o Mateuzinho, assim. É complicado. Se eu fosse no Vasco, eu estaria com uma impressão. Mas no Maracanã, cara, eu real não sei como o que esperar desse time do Corinthians. Até da escalação inicial. Eles mudaram da semi para o primeiro jogo da final. O Corinthians veio bem abaixo, mas é um time perigoso. É um time que tem qualidade com a bola no pé também, né? E o Vasco já sei mais o que esperar. Não acredito que o Diniz vá mexer. Eu esperei de verdade um cartãozinho amarelo para algum dos pendurados do Corinthians. Isso eu esperava de jeito nenhum. Sabia que ele ia sair. Tem chance. E não foi merecido É, dos que estavam pendurados, mereceu tomar o cartão. Não estou falando que foi armado de sim. jeito nenhum. Foi só o Ranieri que tomou, tô vendo aqui, só o Ranieri que tomou o cartão amarelo. Eu acho que teve uma entrada do Ramalho que ele merecia Teve dois cartões pro Corinthians no dois. segundo tempo Ranieri e também. o Teve. Vitinho. O Vitinho tomou. Ah, então, viu? O Vitinho também tomou. Ele entrou no segundo tempo. Tava, os dois tomaram o cartão. E o Vasco tomou logo de cara. Robert Renan. O Robert Renan tomou o E cartão. o Lucas Oliveira no banco tomou. Esse aí pode ser expulso, que tá tudo bem. Ó, cara, o cara. Não, foi o Freitas, né, que jogou bem contra o Sport. Não foi o Freitas, né? O reserva da zaga do Vasco é o Hugo Moura, você sabe. É. Se acontecer alguma coisa, quem entra para jogar de zagueiro não é nenhum dos dois zagueiros que estão no banco, é o Hugo Moura. E assim, uma nota triste foi o Cocão ter machucado. Cara, pô, fiquei com pena dele ali. E Machucou alguns bem. jogadores, assim, pô, foram chegando jogadores, como o Paulinho chegou nele, chegou os dois Lucas, zagueiro, os caras que ou não estão jogando, ou que passaram por problemas físicos, assim, e que se sabe, se solidarizaram com ele. Sobre os jogadores do Corinthians sair discutir um com o outro, isso aí não, cara. Isso aí, eu, se eu fosse torcedor corintiano, eu ia adorar. Deixa os caras brigar mesmo. Se eu Não, fosse torcedor corintiano, se fosse os do Vasco discutindo, eu ia achar legal, cara. Porra, deixa os caras brigar. Os caras não falaram nada demais um com o outro, não. E o Dorival é muito perto. É perto, cara. É o cara aqui do teu lado te xingando. tem. É difícil, cara. O Depois do cara tá jogo. puto. Você tá com a cabeça quente, cara. O cara vem falar contigo ali, te xingando. Às vezes o cara tá te xingando o jogo inteiro. O cara tá te atrapalhando. Ele não tá te ajudando em nada. E aí, assim, que o Dorival Júnior saia sem falar um A, é muito difícil, cara. Então, assim, Eu me lembro, ali nada, cara. Nada, nada, nada. me lembro de Léo Jardim e Verrete discutindo pós-jogo. O Léo Jardim é o cara que dá mais esporro, né? E Ele tem todo, briga e mesmo. fez uma defesa absurda. A defesa dele foi. Nossa, na hora que bateu aquela, eu falei, gol. Cara, que defesa sensacional. E nos dois gols eu falei, estava impedido. Estava impedido. Eu Sim. não gelou, não fechou, nem um pouco a mais do que já estava ali, né, orifício de saída. Não teve nada. Eu falei, está impedido. O Memphis impedido e o Ryan impedido. Mas assim, pra final, é aquilo. Espera o Vasco pressionando lá em cima, o Vasco muito agressivo, ainda Mas mais. não dá para fazer isso o tempo todo. Não, não dá. Não dá. E até o Corinthians tem uma certa dificuldade em sair com a bola. Então, assim, Corinthians, deixa o Corinthians vir um pouquinho, a gente rouba essa bola, não é dar o campo todo para o Corinthians e marcar um bloco muito baixo, é marcar, como o Álvaro até falou, num bloco médio, várias vezes no jogo, roubar essa bola, porque aí o Corinthians saiu e você tem espaço para jogar nas costas. O gol que foi anulado do Vasco foi a única chance real que o Vasco fez isso e que o Corinthians desmontou. O Corinthians estava desmontado, mas em nenhum momento o Corinthians estava desmontado. E no segundo tempo, um lance que o Felipe Coutinho, o único lance que ele conseguiu sair assim, que ele driblou, puxou, cortou,
e passou no meio de dois e abriu um clarão para ele, que ele chutou pessimamente. Ali foi uma criação dele, mas o Corinthians não desmontou o sistema defensivo. Eles sabiam que se eles perdessem esse jogo, se eles tomassem um, ia ser complicado, a pressão ia vir grande em cima deles. E assim, quanto o Cruzeiro, eles estavam sendo dominados, cara. 2-0 estava fácil para o Cruzeiro. De repente os caras acham um gol e criam várias oportunidades assim, porque acharam um gol. Então, tem hora também que você. Eu não quero que isso aconteça, não. Mas tem hora que você toma um gol e você fala, quer saber? Eu vou para dentro. Não é botar o Felipe Coutinho de cabeça de área, França, Matheus França de segundo homem, Robert Renan na ponta direita. Não é isso. É, pô, quer saber o negócio? Vamos para dentro desses caras aí. Vamos arriscar um pouco mais. Você falou da pressão que não dá pra ser o tempo todo, né? Nesse jogo a gente teve as substituições protocolares, assim. O Verratti no Nuno e o França no Coutinho. E isso Essa até acabou menos de ser independente. protocolar, né? Hã? Oi? Essa até menos É, protocolar, sim. do O Matheus França, sim. França no lugar do Felipe Coutinho. O Coutinho tem que ter saído antes. Sim, para entrar, quem entra? Quem entra no lugar? Eu também Cara, acho que cansou. Então, vamos supor, no mundo ideal, pô, dava para tirar o Nuno, que fez um jogo bom, mas que cansa sempre e que fica abaixo. Dava para tirar o Felipe Coutinho, que cansa, que fica um pouco abaixo. Dava para tirar o Thiago Mendes, que fez um bom jogo, mas também, sabe? Sim, mas não tem ninguém para colocar. Inclusive, no lugar do Matheus França ali, ele poderia ter botado, ele ainda não botou, o GB. O GB faz essa função também. Só que aí eu acho que ele acha que o Vasco ia preencher menos o meio-campo. O GB encostar um pouco mais na frente. Talvez por isso ele não tenha feito isso. olha o banco do Vasco, ó, que foi pra final. Matheus França, Verratti, Tietê, David, Vitor Luiz, Fusato, Paulinho, GB, Hugo Moura, Oliveira e Lucas Freitas. Então, cara, O esse David e o Nuno são jogadores diferentes, assim. eu gosto muito do David, cara, mas o David, você sabe disso, eu sou um defensor do David. Não consigo mais ver o David jogando, cara. Que ele entrar nesses jogos e ele ser expulso, como o Hugo Moura também, cara. Sabe? Pô, o foi contra o Bahia, cara. Ele tinha feito uma jogada excelente antes. Falei, beleza. Aí vem com o pé por cima. Não é a primeira vez que ele faz isso, sabe? Dá um branco no cara. Eu não confio. Eu acho que o Diniz também tá com medo de colocar ele. Ele não confia no cara. Ele não confia nos caras para colocar depois. E eu não posso culpar o Diniz. Eu acho que o Diniz tá certo, cara. Certo. E outra coisa que o Diniz falou, eu falei, tá vendo? Então não sou só eu, pelo menos são dois malucos que tá vendo isso aí. O Diniz e eu, dois doidos. Campo do Corinthians é estranho, a bola rola diferente lá. Não é a mesma coisa. Eu vi ele falando isso, e ele falou assim: pô, o tempo de bola lá é diferente. E assim, eu sinto isso quando o Vasco vai lá, quando a gente vê os jogos lá, é esquisito, não sei por quê. Sei que é o tipo de grama, como é jogado lá, eu sei que não é grama sintética, mas o jogo, o tempo de bola lá é diferente. O Vasco jogou bem, mas o Vasco errou situações lá, não acho que foi por nervosismo. Foi porque também o tempo de bola lá é diferente. Esquisito falar isso, mas eu também acho. No Maracanã, não, cara. A gente está acostumado. Eu acho que é um jogo. Eu acho que não tem favorito nesse segundo jogo. Agora é de verdade 50-50 em casa, mas é um time chato, o time do Corinthians, acostumado a desse. É um clube que está acostumado a decisões. O Vasco, historicamente, também, porém, ultimamente. Mas a gente tem que lembrar que esses caras estão aí, não tem culpa disso. Tem jogador aí que nem era nascido quando começou. O Ryan tem 19 anos. É um garoto. Teve duas jogadas, cara, não sei se você se lembra. O Thiago Mendes deu pro Robert Renan e ele errou dois domínios assim que ele não costuma errar. Se você. A A gente bola esquece escapou um pouco dele, ele que a teve bola que voltar. escapou. Sim. Enfim, pode ser que tenha relação com o gramado também.
Outros, os dois, né, que a gente não falou, Robert Renan e Cuesta foram muito bem também, muito seguros na partida. Leonardo Jardim, apesar de não ter sido exigido em nada, foi muito bem, porque ele estava bem nos lances de cobertura, ele estava bem com o pé. Ah, ele errou um passe lá na esquerda, errou um na direita, mas ele botou a bola onde tinha que botar. Achei que ele poderia ter saído no gol do Corinthians, você não acha? Não, Hum? Qual no gol do Memphis? não sei se foi nesse lance ou num outro descanteio que foi bem na pequena área que eu achei que ele poderia ter saído ali. Ah, não, foi É. num cabeça com o Ah, Thiago tá. Mendes e outro. Então, ele pode ser, mas repara, está cada vez mais difícil para os goleiros saírem nessa bola, É difícil. porque os times estão fazendo bloqueios em cima dos goleiros, e assim, você que é um cara você que é goleiro, se você reparar, você vai ver. Pô, você vê o Arsenal que tem feito muitos gols de cabeça, eles fazem um bloqueio, às vezes um bloqueio mais de longe, às vezes um cara um pouco mais perto, o goleiro tenta sair, ele fica encaixotado. Aí ele sair, cara, é o que o Marcão falava, o goleiro do Palmeiras. Sair, você tem que ter certeza que você vai sair. Se você não tem certeza, é melhor ficar. Porque se eu sair, eu não tenho certeza se eu saio, sabe? E assim, às vezes eu ia no gol, às vezes para colaborar, ou às vezes catava e tal, e às vezes em campo, quando eu saí, tinha que ter certeza, cara. Eu lembro de socar a bola, socar meu zagueiro, pão, jogar, e era um cara grande, cara. Eu joguei bola e ele lá fora da área. Um socaço. Outra vez o cara vem, você divide, aí você já xinga o atacante fazendo entrar aqui, você racha ele na porrada, aí o cara não entra mais aí, dá só o atacante for pequenininho. Seu filho da puta, você veio aqui, cara. Braço, passa aqui de novo pra você ver. Eu dentro do gol. Calma, Juliano. Os caras comigo, calma, calma, caralho, rapaz. Eu vou cobrir esse cara na porrada. E aí o cara fica lá longe. Pô, o cara é perigoso pra caramba, esse cara vai fazer gol, pô. Então, assim, brincadeiras à parte, eu entendo, o Jardim tem um pouco de dificuldade de saída do gol, sim. Mas hoje em dia, eu acho que está cada vez mais difícil, principalmente nessa bola dentro da pequena área, que os antigos falam, a pequena área do goleiro. É na época mais lenta, aquela bola mais lenta, o cruzamento era um cruzamento balão. Hoje as bolas são rápidas, a própria bola é muito mais rápida, o jogo é muito mais rápido. Tem bola que não dá tempo de você sair. Você saiu, você errou um pouquinho o tempo da bola, abraça, irmão. Vai tomar o gol. Tem algumas jogadas que, assim, parece falha, mas esse lance, hoje acontece muito isso. Essa bola cruzada na área, nas costas do lateral. E o lateral fica meio sem jeito para afastar ela. Porque ele tá correndo, olhando pra bola, tem que tirar meio de costas, e aí vem um jogador adversário, um atacante, um ponta, e cabeceia por trás. É muito difícil defender essa bola, cara. Muito difícil. E essa bola ela é mais usada porque é uma bola que vai ter menos chance de ter impedimento. Eu bato ela aqui, o cara pode sair um pouco atrás do último homem, e assim, como ela pode ir um pouco mais rápido, mas ela viaja um espaço maior. Então eu tenho um tempo maior para dividir. E às vezes o outro time ganha um escanteio assim, né? Porque a bola vem, o cara não sabe se está sozinho ou não, porque às vezes ele está marcando meio diagonal e o cara vai ter que correr. Ele tira essa bola. O certo é ele tirar mesmo, a não ser que ele tenha certeza que ele está sozinho. Então, é uma jogada que tem sido muito usada já há algum tempo. Já há algum tempo. E tem zagueiro que laterais tem muita dificuldade nesse tipo de bola. O Piton é um, quando o Piton tá. O Pumita já não tem tanto, porque o Pumita é bom no jogador. Então, acho até que o Vasco ganhou defensivamente, por incrível que pareça, com o Pumita, que na esquerda marca melhor do que quando ele joga pela direita. Sim. Juliano, para encerrar, seu palpite e os gols. Ai, ai, caramba. Vamos lá então. Eu não quero falar que vai ser um 0-0, 1-1, não. Mas assim, no fundo eu acho que vai ser, cara. Eu acho que vai ser pênaltis, cara. Eu vou dar o palpite que eu acho real.
e eu vou dar o palpite que eu gostaria. Então, assim, eu acho que vai ser 0-0 o Vasco campeão nos pênaltis, mas agora eu vou dar outro palpite. 2-1 para o Vasco, que eu acho difícil o Vasco passar 2 jogos sem tomar gol. Eu espero que passe, cara. Bate na madeira, tomara que passe. Então vamos lá. O palpite aqui: 0-0, Leonardo Jardim pegando os dois, três pênaltis ali. Ou como alguns goleiros russos por aí, pega logo 4 pênaltis. Goleiro fraco. Ah, não Foi muito faço engraçado. certeza. Aí a gente tá vendo o jogo, aí vai pros pênaltis. Falei, pô, será que eles querem Leonardo Jardim emprestado? Nada, esse goleiro é fraco. Pô, o cara foi lá. Aí eu tava vendo o corte de um daqueles canais do Flow, e o cara, esse Safonov é muito ruim. Ele é horrível, narrando o jogo react. Né? Aí você vai ver. Aí perdeu o primeiro também, ele só pula para aquele lado. Você vai ver, não vai pegar mais nenhum. O cara pegou mais três, cara. Então, É isso assim, que dá. não, pode falar. É isso que dá no ver jogo do cara e falar E sobre assim, o jogo. realmente, cara, é reserva, né? Quem é o goleiro? Como é que é o nome do goleiro? Chevalier, se eu não me engano, é o Chevalier, que é o titular do Paris Saint-Germain. Ele estava no banco, mas ele estava. O Luiz Henrique acabou. Que o Luiz Henrique é um cara muito cabeçudo também, bem teimoso, né? Por isso que o Paris Saint-Germain começou a ganhar tanto com ele. Saiu as estrelas, que não queriam nada com nada, e entrou. Tem estrelas, mas jogadores menos estrelados, e o time começou a ganhar muito mais. E o outro placar, vamos lá então, placar aí de 2-1, aí você pediu os gols. Vasco, gols de Ryan e Pumita. Eu tô bancando um gol do Pumita aí. E o gol dos caras aí, um gol contra do Cuesta. Bater nas costas dele, mas assim, aos 48 minutos do segundo tempo, o árbitro pede a bola assim e o Vasco campeão no Maracanã. Que nem Coisa aquela linda. cena contra o Barcelona de Guayaquil, né? O Carlos Germano entregando a bola pro juiz. Cara, e olha só, essa época, eu já citei isso em outros vídeos. Era tão tranquilo, cara. Eu nem vi esse jogo. Falei, vai ser campeão. Em São Januário Caramba, eu lembro de assistir. Não, eu vi o jogo, mas eu vi assim, com uma tranquilidade. O Vasco tinha ganhado de 2-0 em São Januário, e o Vasco, quando chegou lá, o Vasco teve que parar o ônibus bem antes, e os caras foram recebidos na pedrada, e os jogadores tiveram dificuldade para chegar, o estádio lotado. E o Vasco deitou, cara, coisa linda. Ainda sonho com outro título de Libertadores. Né? cara, eu acho que, enfim, pra falar meu palpite, esse título pode ser uma chave de virada pro Vasco, para novos tempos aí. Tem conversa com patrocínio novo, de camisa, que a gente vai aguardar cenas dos próximos capítulos, a própria Nike, enfim, novos rumos aí, espero que seja mesmo. A gente já tem um time titular ok, concordo com o Juliano, muito, um time titular bom. Então podemos ter novas projeções. Eu queria um jogo tranquilo, aquele 2-0 bem no início do jogo, assim, tipo contra o Internacional. O O Vasco Vasco não não é chuta no tranquilo. gol é gol, assim. Por que não? Mas acho que vai ser bem difícil. Eu também iria no 2-1. Pra mim vai ser 2-1. Gol do Verratti no final do jogo. Aquele golzinho de cabeça para se tornar ídolo. Tá aí um outro tema de vídeo. Quem pode se tornar ídolo após a conquista da Copa do Brasil? Então se inscreve no canal aí para você acompanhar esse vídeo. Se ela acontecer, né? E gol do Cauã Barros de cabeça. Então os dois gols de cabeça. E o gol deles vai ser do Memphis de pênalti. Tem que ter um pênalti pro Corinthians. Show de bola. Show de bola, hein, André? É isso, galera. Deixa o like, se inscreva, deixa o seu comentário, deixa o seu palpite. Muita força no coração, aguenta firme e vamos torcer muito para ser campeão, beleza? Valeu, galera. Beleza, valeu, galera. Beijo e abraços. Deixa o like.